Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História. Sim, eu, professor Dalton, Pessoal, lembrando que sempre que se inicia nesses vídeos, essas videoaulas, teremos dois recados. Primeiro recado, eu preciso que você esteja num local confortável. Professor, por que o senhor fala isso toda aula? Porque eu não quero que você durma. Sim, tem gente que dorme enquanto estuda. Não deveria, seu futuro. Então procura um local adequado, nada de sofá, nada de estudar na cama, tá? Beleza? Um local adequado. Segundo recado, pega o seu caderno, faça anotações, anota tudo que você considerar importante. Não é para fazer resumo, entenda, não é para fazer resumo, anote. O tema da aula foi Revolução Industrial, anota lá. Primeiro tema falou disso e daquilo outro. Eu entendi isso, anota o que você entendeu. Professor, não entendi quase nada. Volta o vídeo, assiste de novo e se ficar dúvida, anota e me manda a sua dúvida. Vamos lá? Quando nós falamos de revolução, a gente já tem que entender o que é uma revolução. Segundo aqui o nosso texto, ele diz que é uma mudança rápida e profunda que afeta as estruturas de uma sociedade. Sempre que você pensar em revolução, pensa assim, o mundo era de um jeito, a partir do momento que acontece uma revolução, ele é totalmente diferente. Beleza? Essa revolução vai mudar a forma como o homem vive. Por isso que ele cita, pode ser cultural, pode ser político, pode ser social, pode ser religioso, pode ser o que for. Uma revolução é uma mudança drástica no processo de vida que o homem levava. A revolução industrial ela vai mexer muito com a forma como as coisas eram produzidas. O homem produzia as coisas até um certo período de um jeito. A partir do momento que houve a revolução industrial, o homem vai mudar a forma de produzir as coisas. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que destacar, se possível anote, a Revolução Industrial ela vai começar na Inglaterra. Professor, por que eu tenho que anotar isso? Porque é importante saber onde começou, porque isso vai afetar todo um processo, vai desencadear uma série de mudanças no mundo. Ela vai começar na Inglaterra em meados do século XVIII, mais ou menos 1750, por ali na Inglaterra. Mas o que levou a começar na Inglaterra? A gente vai falar nessa aula ainda. Outro ponto. Implicou a mudança de uma economia de base agrícola, ou seja, as pessoas viviam do campo, as pessoas viviam ali de agricultura básica e artesanal, ou seja, tudo produzido de forma manual, a gente tem um homem fazendo tudo, para uma economia de base industrial e mecanizada, ou seja, a partir desse momento aqui, desse processo de revolução, a gente tem um homem que vivia no campo, indo morar nas cidades. Preste bem atenção que o conceito de cidades aqui vai começar a crescer, onde tudo era feito de forma manual e agora vai ser feito de forma mecanizada. Isso é importante porque a gente vai entender que isso vai mudar muito a vida do homem, muito. Quando vocês pensarem que foi muito, foi mais. Essa revolução ela se expandiu a outros lugares, ela não vai ficar só na Inglaterra, mas ela começa na Inglaterra. Primeiramente, ela vai se espalhar pelo continente europeu, posteriormente para outras partes do mundo. Ela vai chegar no Brasil também. Vai demorar mais. No Brasil tudo demora um pouquinho para chegar, gente. É tipo correio. Você pede uma coisa e esquece. Um dia chega. Vamos lá. Definição do conceito. Conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizadas pela substituição, preste bem atenção nessa palavra, de energia física para mecânica. Física... Não, tem muito não. Física do homem para a energia mecânica, ou seja, deixar de fazer com as mãos para fazer de uma forma mecânica, com máquinas. Da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Nós vamos ter um homem que agora não trabalha mais sozinho, olha aqui, processo artesanal, o homem trabalhava sozinho. A gente vai passar por um processo onde vai haver uma manufatura até chegar nesse processo industrial. O homem vai começar a produzir mais, com mais velocidade, ele vai conseguir entregar uma quantidade cada vez maior de um determinado produto, padronizado, a gente vai perder aquela característica do artesanal que é feito específico para uma pessoa. O homem não vai trabalhar mais sozinho, a gente vai ter aí a formação de grandes fábricas com muitos funcionários, com muitas pessoas trabalhando. Porém,
Tem um ponto importante nesse pessoas trabalhando. A gente vai ver que tem muita gente precisando de emprego e não tem emprego para todo mundo, porque as máquinas vão substituir o homem nesses empregos. Entendeu esse conceito aí? Tem muita gente trabalhando na cidade, mas se não fossem as máquinas, eles precisariam de mais pessoas para fazer esses produtos. Mas para ganhar mais dinheiro, processo aí econômico que a gente vai falar a respeito, eles vão substituir os homens pelas máquinas. Máquina não tem férias, máquina não precisa de salário, máquina não adoece. Vamos lá. Então aqui, como eu expliquei para vocês, no processo das manufaturas, aqui já é um processo que não é tão artesanal, eu tenho ferramentas manuais e já tenho uma ideia de divisão do trabalho. Você faz isso, fulano faz aquilo. Cada um vai ter uma leve especialização. Dentro do processo industrial, essa divisão do trabalho ela ainda é maior. Você aperta parafuso, você é que vai colocar o botão da camisa, você é que vai cortar o tecido, tudo através de ferramentas mecânicas. A gente vai perceber que esse setor, que eu já citei, que é o setor têxtil, anote aí têxtil, tem um X no meio, ele vai ser o setor que vai começar o processo da Revolução Industrial. Vai ser ele que vai dar o start para o uso de máquinas. A gente vai começar a usar ferramentas, máquinas cada vez mais desenvolvidas aí e vai acelerar bastante o processo de produção. Mas como que chegou a isso, professor? O que levou a Inglaterra, né, a ter fugiu a palavra agora, ter as ferramentas, as habilidades, as competências para começar esse processo de revolução? Primeira coisa, a gente tem que entender esse processo de revolução comercial que houve lá no fim da Idade Média. A gente tem, vocês estudaram isso no ano passado, a gente tem as cidades se desenvolvendo, você tem um processo artesanal, você já tem aquela ideia de que dá para fazer de forma, né, com qualidade. Você vai ter uma burguesia, que vão ser esses comerciantes, vão ser essas pessoas que não vivem do campo, né, que vão começar a ter um poder político e um poder econômico, eles vão começar a assumir cargos cada vez mais importantes, eles vão começar a ganhar prestígio. Consequentemente, eles vão investir em novas tecnologias, inovações tecnológicas essas que período das grandes navegações vão ganhar muito destaque, período iluminista que vocês estudaram há pouco vai ganhar mais destaque ainda, ciências vão ganhar destaque. E isso vai gerar o quê? Acumulação de capitais. Se ele faz comércio, se ele ganha prestígio, se ele investe em tecnologia e essas, né, produções aumentam cada vez mais, ele vende cada vez mais, isso vai gerar uma acumulação de capital. Também temos aqui uma existência de matérias-primas. A Inglaterra vai ser favorecida na questão do ferro, tá? Nós temos muitas reservas de carvão. Nós vamos ter um processo chamado de cercamento, que vai gerar muita matéria-prima para a indústria têxtil, né? Temos também a questão aí da navegação como um forte, né, da Inglaterra, também que vai ser interessante nesse primeiro período. E a gente vai ter aqui para baixo, olha aí, ó, a mão de obra barata. Por que mão de obra barata é importante? A gente vai sair do mercantilismo, anota isso, saindo do mercantilismo e vamos passar para um capitalismo industrial. Por que capitalismo? Capitalismo vem de capital. A pessoa quer ganhar dinheiro cada vez mais. Para ganhar mais dinheiro, eu tenho que lucrar mais do que eu gasto. Para eu lucrar mais do que eu gasto, eu tenho que ter uma mão de obra barata. O que é uma mão de obra barata? É uma mão de obra não qualificada. Para fazer uma caneta, eu preciso de uma máquina que faça caneta. Eu não preciso de um homem que faça uma caneta. O homem vai manusear a máquina. Se ele sabe apertar 2 ou 3 botões, se ele tem um conhecimento mínimo, ele pode operar a máquina que faz caneta. A ideia de mão de obra barata na Revolução Industrial é qualquer pessoa pode ser substituída. Você não é especial. Você pode sim ser substituído por uma outra pessoa. Logo, você é uma mão de obra dispensável. O seu salário é baixinho, porque eu posso te trocar por um outro funcionário. Grave isso aí que isso vai gerar muitos problemas lá para frente. Existência de mercados consumidores. A gente vai entender que a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, mas vai ser outra parte do mundo que vai consumir o que vai ser produzido pela Inglaterra. Até porque a Inglaterra está dentro de uma ilha, ela não vai consumir tudo que ela produz. Mas a gente vai ver um processo aí na próxima aula chamado de neocolonialismo, que vai fazer com que todos esses produtos sejam consumidos em outras partes do mundo. Seguindo aqui,
nós temos a respeito desse pioneirismo inglês. A gente estudou que houveram revoluções inglesas, né? A gente teve 2 revoluções aí que mudaram a Inglaterra. Mudaram em que sentido? Eu não tenho um rei com poder absoluto. Eu tenho um rei que segue o que o parlamento diz. O que isso influencia? A sociedade estava mudando, a sociedade estava crescendo. Não estava mais aquele país controlado por um rei. A gente tem uma população cada vez mais ativa. Esse processo de revolução, ele vai fazer com que a burguesia cresça, a burguesia ganhe prestígio e ela tenha dinheiro para investir. Então aqui a gente já tem esse processo da burguesia no poder. Um outro ponto que a gente vai ter serão os cercamentos. O que vai ser o cercamento? Imagina você que existia o campo, onde as pessoas viviam. Só que cada vez mais as pessoas vão ganhar dinheiro e vão comprar terras. Essas terras não pertenciam aos camponeses, essas terras pertenciam ao rei. E com o tempo, essa burguesia vai comprar terras, outras pessoas vão comprar terras e vão expulsar esses camponeses. E nessas terras, a gente vai ter a criação de ovelhas. Eles vão começar a criar ovelhas. Para que ovelha? Para retirar a lã. Para que essa lã? Para mandar para a indústria têxtil. Por que na indústria têxtil? Fazer roupas. Não a minha, porque a minha não é de lã. Então, assim, você tem muita gente que perdeu a sua terra, olha aqui, ó, e foi para a cidade, e você tem muita matéria-prima que será feita nesse processo de cercamento. Então, você tem muita gente indo trabalhar na cidade, essas pessoas não têm onde morar, essas pessoas não têm muitas opções de vida. Logo, o emprego que tiver, ele vai ter que aceitar. E você vai ter a matéria-prima básica aqui, que vai ser a lã. Esse é o processo de cercamento. Eu faço cercados. Sim, eu fiz isso, desculpa. Ele vai fazer esses cercados para criar ovelhas e gerar cada vez mais matéria-prima. Consequentemente, para eu ter pasto, eu preciso expulsar quem mora nessa região. Com isso, eu gero uma mão de obra barata e abundante, ou seja, as pessoas que viviam nos feudos, esses servos desempregados, eles vão para as cidades. As cidades vão crescer, mas vão crescer muito. Isso vai gerar pessoas que precisam trabalhar. E quem precisa trabalhar não escolhe emprego. E aí a gente tem um problema. Com a Revolução Industrial, a produção aumenta, os preços de alguns produtos até caem. Mas por ter muita gente na cidade, os salários são ruins. As pessoas trabalham muitas horas. A gente vai falar de jornadas de trabalho aí de 15, 16 horas por dia. 16 horas por dia. Essas pessoas vão adoecer, essas pessoas não têm nenhum direito trabalhista, essas pessoas vão se machucar, vão morrer trabalhando. Mas isso é o capitalismo. Quanto mais dinheiro, melhor. Se você morreu trabalhando, eu te substituo no outro dia por um outro, às vezes no mesmo dia, por uma outra pessoa para continuar trabalhando. Aqui a gente já fala né, do aparecimento das primeiras máquinas. Primeiras máquinas vão ser teares. Por que um tear? Tear é a máquina que a gente usa para fazer tecido. Ele vai pegar o fio de lã, ele vai tecer o fio de lã na máquina com agulha. Se você já assistiu O Procurado, acho que é O Procurado, é um filme da Angelina Jolie, tem uma máquina de tear, que aí a agulha fica passando na máquina de um lado para o outro, fazendo tecido. Esses teares, eles vão ser a vapor. Vai ser o primeiro tipo de tecnologia que a gente vai usar, vai ser o vapor. O vapor vai fazer com que a máquina se movimente e isso vai gerar uma energia mecânica. O homem não vai mais precisar fazer aquele processo que ele pisava na roda de fiar, ela girava, ele ia fazendo a linha devagarzinho, não. Aqui uma máquina vai fazer cada vez mais rápido. Temos então a transformação das oficinas, que era onde existiam esses artesãos, em indústrias. Então, em vez de trabalhar 5, 10 pessoas, eu vou trabalhar aqui 50, 100 pessoas. As primeiras máquinas, como eu já citei, a vapor. Anota aí, primeira revolução industrial, forma de energia utilizada, vapor. Matéria-prima para as máquinas, ferro. Então, o vapor foi a primeira forma de energia e a primeira matéria assim, para as máquinas, por assim dizer, foi o ferro. E temos esse aumento da produtividade. Ou seja, antes um artesão fazia 10 camisas por semana, a máquina vai fazer 100, vai fazer muito mais. Professor, é com a mesma qualidade? Talvez até um pouco melhor, mas naquele
problema que eu citei lá no começo, que é o padrão. Não é uma coisa feita para mim, é uma coisa feita para muitas pessoas. Quem precisar vai comprar esse modelo padrão. Aqui eu tenho um desenho do tear mecânico e aqui uma máquina a vapor, água e calor. Sim, apenas isso e muita inteligência. Pessoal, na próxima aula a gente continua falando sobre Revolução Industrial. Espero que você tenha feito anotações. Algumas coisas que eu não explicar aqui, eu vou pedir para que vocês procurem no livro de vocês. Está lá no capítulo 5, a partir da página 100. Vai lendo, assiste aqui, lê o texto que eu vou colocar nessa mesma aula aqui, nesse mesmo link. Dá uma lida no livro. É importante que você faça a sua parte em casa. Eu estou aqui no sábado, são 8h32. Olha aí, 8h32 e estou gravando videoaula. Ou seja, eu estou fazendo a minha parte, espero que vocês façam a de vocês. Até a próxima aula que vai ser gravada daqui 10 minutos. Tchau, tchau.